Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Ana, ressignificando vidas em um episódio de cada vez. Estou muito feliz, um dia muito especial hoje, e eu desde já gostaria de agradecer a você que está aqui me ouvindo e nos ouvindo, porque hoje eu tenho 2 convidados, não um só. Estou com 2 pessoas maravilhosas e cada uma delas fez e faz parte da minha vida, nos piores momentos e nos melhores também. Então hoje eu trouxe para a gente bater um papo bem descontraído, falar sobre um assunto muito atual e muito necessário, que é o esgotamento feminino nos dias atuais. E eu já queria apresentar para vocês então os meus queridos convidados. Eu estou aqui com a minha querida amiga Patrícia Gonçalves. Ela é publicitária, nutricionista e psicanalista em formação. Uma amiga de longa data que tem um papel muito especial na minha vida e ela sabe disso. Desde já, obrigada, Paty, por ter aceitado o convite de estar aqui e de discutir com a gente, né, esse assunto que você entende muito bem, porque convive com muitas mulheres que tem um quê aí de necessidade e a gente vai falar bastante sobre isso, né? Então seja muito bem-vinda e a gente vai bater um papo já já. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui, de estar vivendo essa novidade com você, que merece, é uma pessoa cheia de luz e que nós desejamos, assim, tudo de bom para você. Obrigada, Paty, amo sua vida, viu? Obrigada. E o meu mais... O meu amigo mais poeta que existe na Terra. Ele não gosta que eu falo que ele é poeta, mas ele é um cara incrível mesmo. Conheci também há anos e é uma pessoa muito especial, que eu vou ter que relembrar isso hoje, mas não vou falar agora. Primeiro eu vou apresentá-lo, porque ele fez uma diferença muito grande na minha vida, num momento muito delicado e muito especial. Estou aqui com o Dr. Wagner. Dr. Wagner Teixeira, ele é advogado previdencialista hoje, meu querido, né? Ele faz parte da minha vida, não só profissional, como também espiritual e emocional. A gente está num momento muito parecido, né? E eu convidei o Dr. Wagner para ele trazer para a gente uma visão masculina, né, desse assunto que a gente vai tratar com tanta delicadeza, com tanta sutileza, né, que é necessário, porque nós mulheres sabemos que a sobrecarga sobre nós está muito grande. Então, obrigada, Wagner, é um prazer imenso você ter aceito esse convite, de fazer parte da minha vida. Muito obrigada pela sua amizade, da Dani, dos seus meninos, e você sabe que tem um lugar muito especial no meu coração. Seja muito bem-vindo. Olá, Ana, olá, Patrícia, a toda a sua equipe aqui, um olá também, a quem está nos acompanhando, né? Você vai me deixar emocionado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, para mim é uma honra participar desse projeto tão lindo, né? O Pod Ana, juntamente com esse projeto, né? Esse chamado espiritual que você tem de levar a palavra e ressignificar a vida das pessoas. Para mim é um momento também de aprendizado e conhecer mais sobre o universo feminino. Eu que agradeço. Obrigada, viu, gente? Um carinho muito grande por vocês e a gente vai falar muita coisa hoje. Vamos fazer um episódio, depois faremos um intervalo e viremos com um outro episódio para a gente dar continuidade a tudo isso que a gente vai iniciar agora falando. Desde já, eu queria convidar vocês a conhecer os meus produtos que estão disponíveis no e-commerce. A mentoria Ressignificar, Ressignificando Histórias. Se você tem o desejo de modificar a sua vida e encarar a vida de uma forma diferente, curar os seus traumas e as suas feridas emocionais, não perca a oportunidade. Mentoria Ressignificar está lá no link da bio, nas redes sociais, acessa e você pode assistir e ouvir de qualquer lugar e em qualquer momento da sua vida. Mas não perca a oportunidade de deixar para os que vierem depois de você uma vida muito mais feliz, mais próspera, leve e abundante. Também os nossos e-books, A Linguagem do Encorajamento, O Sucesso Tem a Cara da Mãe e também Estilos Parentais e Seus Impactos. Ou seja, se a gente ressignificar a nossa vida, com certeza teremos uma parentalidade fantástica, né? Como não dizer extraordinária, porque quando a gente muda, tudo ao nosso redor também muda, não é?
Verdade. Então, eu vou começar aqui com a minha querida Paty. É uma pessoa que também sabe o carinho que eu tenho, né? Como é especial na minha vida e como a gente tem tanta história junta, né, Paty? Sim, E verdade. quantas profecias ali Deus já te usou para falar na minha vida. E de tudo que eu vivo sempre, a gente sempre fala, e quando você me encontra, você se lembra delas, né? E eu vou me lembrar sempre daquele momento, né, sentada no sofá da sua casa, onde eu decidi tomar uma decisão na minha vida que mudou toda a minha história, Sim. não é? Então ali foi para mim um momento de transição, um marco, né, de mudança de mindset mesmo, de cultura de vida, de sair desse lugar de vitimismo, né? Exatamente. Eu falei, se eu não posso fazer por mim, quem vai fazer, né? Então, ali eu decidi, te agradeço por tudo que a gente já viveu até aqui, né? E queria aqui, então, começar esse papo gostoso que a gente vai ter esse dia que Deus preparou para nós, para que você contasse para a gente um pouquinho, né, da sua vivência aí nesse mundo feminino que você tem, né, encontrado tantas mulheres, tanto na sua vida como na igreja, faculdade, em tantos lugares que você já passou. Como tem sido encontrar essas mulheres tão machucadas, tão feridas, porque a gente vê que as pesquisas demonstram que a maioria das pessoas com, né, algum déficit emocional e até físico por conta do emocional são as mulheres, né? E como a gente pode tornar isso aqui uma rede de apoio para que a gente possa impactar essas mulheres e possa, de fato, interferir, né? Fazer com que elas tenham um algo a mais, né? Que hoje a gente possa deixar aqui lições de vida mesmo. Sim. Tudo que eu faço na minha mentoria não é trazer mais do mesmo, não é nada teórico, não é nada doutrinário, é trazer vida real. Porque as pessoas não estão interessadas no que eu tenho a passar. Isso tem várias pessoas para passar, apesar de serem, né, em formatos diferentes. Mas eles querem saber, as mulheres querem saber como nós conseguimos viver uma vida leve, plena e abundante, ainda que nas adversidades, né? Sim. No meio dos desafios, dos conflitos do dia a dia, de maternidade, de trabalho, de ter que dar conta de tudo, quando na verdade nós não precisamos dar conta de tudo, não é? Não. Então eu queria que você trouxesse para nós essa visão que você tem aí. Na verdade é assim, né, Ana? A gente encontra hoje um cenário de mulheres sobrecarregadas, tanto fisicamente como espiritualmente também. Por quê? Porque se cobra muito, né? Se cobra muito da mulher. E isso é uma cultura que já vem há anos. Então, eu digo que essas mulheres maduras, no geral, as mulheres, mas eu quero abrir aqui um parênteses para as mulheres maduras, porque elas já passaram por várias fases, profissional, financeira, né? Intelectual. E, assim, quando ela chega numa certa idade, elas olham para si e falam, o que eu fiz por mim? Né? Na verdade, ela tentou dar conta de tudo, ela tentou dar conta dos filhos, da educação, da nutrição dos filhos, do cuidado, cuidar do esposo, cuidar da casa, cuidar de si, né? Porque, assim, a gente é muito cobrada. Nós, mulheres, somos muito cobradas, né? Eu lembro, assim, eu vou até abrir outros parênteses aqui, que é uma coisa bem simples, né? Mas que toda mulher já passou por isso. Não, eu preciso lavar o cabelo hoje. E é um evento lavar o cabelo. Por quê? Porque no outro dia você vai trabalhar, você não pode estar com o cabelo sujo. Então, assim, não é tão simples uma mulher lavar o cabelo. Não é como o homem. O homem, eu acho engraçado, porque ele já entra no chuveiro de cabeça e tudo. Nós não somos assim, né? Então, assim, é uma sobrecarga que ela vem trazendo e ela vem dando colo, ela vem ajudando, mas chega na hora dela, quem dá colo para uma mãe? Quem dá colo para uma mulher que está esgotada, cansada? E muitas vezes o companheiro dela não tem esse olhar carinhoso, esse olhar atencioso para saber que ela precisa de ajuda. Muitas vezes eles falam com uma palavra que deixa as mulheres muito irritadas, você tá louca. Né? Mexe na ferida. E a gente não pode, eu também não estou aqui para generalizar, falar que todos os homens, todos os esposos são assim. Mas a grande maioria porque se não fosse, nós não teríamos aí 80% das mulheres nessa situação.
É verdade. Né? É. Então, nós estamos aqui para isso, para falar Sim. que a sua esposa que está em casa, ela precisa de ajuda, ela precisa de colo, ela precisa olhar para ela um pouco, sabe? Ela precisa disso, porque ela faz tantas coisas para todo mundo e o que sobra fica para ela. E eu te falo, muitas vezes não sobra dia, não sobra 1 hora, 1 minuto, não sobra para ela. Então, assim, isso é um desgaste muito grande. E a gente vê muitas mulheres assim. Desgastadas, né? Sabe? Eu converso muito com elas e às vezes elas falam para mim, eu tenho vontade de colocar um tênis e sair correndo. Mas eu pergunto, você vai correr para onde? Não sei. Por quê? Não sei, mas eu quero correr, como se ela quisesse sair daquela bolha. Só que ela não pode fazer isso. Jogar tudo pro alto. Pro alto, porque ela já tem uma estrutura ali. Ela criou uma estrutura, né? E isso me chama a atenção. Quando ela fala que quer colocar um tênis e sair correndo. É porque ela já está no limite dela. E como é difícil, né? Eu abri uma caixinha de perguntas na minha rede social esse final de semana e coloquei lá, se você se sente esgotada, né? Sim ou não? Na maioria, imagina, não, é sim. Eu perguntei, por que você se sente esgotada e não consegue falar? Eu coloquei 3 opções, mas a maioria escolheu por medo de me sentir fracassada, de demonstrar o fracasso. O fracasso, é verdade. Tem que estar sempre bem, tem que estar sempre bonita, né? Tem que estar sempre bem sucedida. E isso faz com que as mulheres, não só as mulheres, mas a mulher, ela é mais cobrada nesse sentido. Com certeza. Mas faz ter uma vida de aparência, né? Quantas de nós, muitas vezes, vivemos de aparência no nosso dia a dia? Nós levantamos e temos que estar bem-humoradas diante do marido e do filho, não é? E aí você já não está bem-humorada. Mesmo né? porque eu te falo que a mulher, ela é a luz do lar. Se a luz está apagada, pode perceber que todos à sua volta estão entristecidos. Sim. Um se pergunta o que aconteceu, porque a mulher que trabalha profissional, que é dona de casa, ela tem que ser forte. Ela tem que ser forte. Porque se ela não for forte, ela não dá conta. E eu te digo, ela não é obrigada a dar conta de tudo. Ela não é obrigada. Ela não é. Por quê? Porque vai chegar uma hora que os filhos vão crescer e vão embora. E aí? Você vai olhar para si e vai falar, o que eu fiz por mim? Né? E tem mulheres, Paty, que elas olham para elas mesmas e falam assim, eu não sei nem do que eu gosto. Exatamente. Eu sei do que todo mundo gosta. Qual é a comida preferida, qual é a roupa que ele gosta, qual a roupa que fulano... Qual o hobby? Eu não. Ela não sabe. Se pergunta assim, qual é o seu hobby no fim de semana? Eu vou no parque com os meninos, porque eles gostam. Com a família, porque eles gostam. Vou ao cinema, porque eles gostam. E um tempinho para você, né? Não tem. Então faz com que a mulher, ela torne uma família, né? Aquela família da margarina, isso, né? Que tá ali no quadrinho, todo mundo perfeito na hora da foto, mas o quão ela tá esgotada, né? Entristecida. E quantas vezes essas mulheres, elas não choram no chuveiro? Várias relatam que elas choram no chuveiro, porque assim é o momento dela, quando o filho está crescido, porque uma mãe que tem um filho pequeno é impossível ela tomar banho sozinha, né? Ela sempre está acompanhada. Então, quando os filhos já crescidos, aí é o momento dela ir para o banheiro, fechar sua porta, tomar banho e chorar ali, de cansaço. E muitas vezes o cansaço, que é o pior, que eu acredito, não é o cansaço físico, é o mental. Porque o físico você senta, você deita, você descansa. Agora, o mental, o emocional, é difícil. Se você não consegue descansar, você não dorme bem, você não tem uma alimentação saudável, tudo fica desregulado. Né? E aí você me fala de uma alimentação saudável, e eu já puxo a sardinha para o meu lado, que eu digo que... E aí... Muitas vezes essa mulher, ela chegou no climatério. Aí o negócio pega fogo. De fato, pega fogo. Literalmente pega fogo. Porque assim, é uma irritabilidade seguida de depressão. E assim, tantas outras coisas
ela passa por um período de turbulência com ela mesma e o companheiro não entende. E aí lá vem aquela coisa, você tá louca. E Né? às vezes nem percebe, né? Não percebe, Nem passa dá batido. conta. É o que nós estamos falando. Hoje, o esposo, para ele ter esse olhar sobre a sua mulher e saber que ela está esgotada, é muito difícil. É Principalmente muito porque a gente difícil. vive no automático, No né? automático, a É. gente vive. É aquela coisa, aquela rotina batidinha e você não para e olha para ela. Né? Aí eu já queria falar com o Wagner um É. pouquinho, porque quando você falou, né, da mulher com os filhos, o Wagner, ele tem 2 filhos meninos e ele, né, e a esposa Dani, né, como não deve ser fácil, mas eu sei que tem algumas regras que acabam que a gente estabelece dentro de casa para ter um Sim. convívio, né? Então, Wagner, eu queria que você contasse um pouquinho como é essa sua visão, né, enquanto homem, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, Claro. né, para julgar classe, para julgar gênero, nada disso. Estamos aqui para você nos trazer o olhar do que você enxerga, né, enquanto homem, como é difícil a vida. Imagina, né, a Dani com você e mais os 2 meninos. Então, 3 meninos. Se tiver cachorro, ainda vem mais um menino, né? Em casa eu tenho mais um menino. Então, como é complicado, né, para ela dar conta. E como vocês conseguem dar conta disso? Porque eu sei que você tem uma visão, né, diferenciada, né, do ser humano. Então, acho que com certeza da mulher não é diferente. E como vocês têm lidado com isso, e a ponto de enxergar que você chega em casa um dia e enxergue, puxa, hoje ela não tá bem, né? Como que é isso para você, Wagner? Bom, mais uma vez quero agradecer, né, pelo convite. Esse é um tema extremamente importante, né? Esse é um tema que definitivamente nos conecta com o mundo feminino. E eu tenho, Ana e Patrícia, que a gente só vai conseguir fazer uma sociedade mais justa, né, tratando alguns temas e um tema extremamente importante como este, né? Sim. Então, de fato, homens, infelizmente, ainda na sua esmagadora maioria, não conseguem enxergar o mundo feminino. Isso é fato. Negar isso é negar o óbvio, tá? Eu, claro, por ser homem, faço atividades de homens. Uhum. Então, eu tô sempre ditas de homens, né? Uhum. Então, estou lá Sim. sempre conectados no futebol, tenho um grupo de estudo onde só tem homens, né? Convivo muito mais com homens, embora tenha amigas mulheres também. Mas o universo masculino, de fato, ele não reconhece o universo feminino. Nos seus nuances, nos seus detalhes, né? Sim. E quando você começa a ter esse despertar como homem, e eu comecei a ter graças ao casamento, porque em casa nós fomos são 3 homens. Minha mãe teve 3 homens, mais o meu pai. Então minha mãe era a mulher que tinha a tripla jornada, né? E aquela jornada árdua do final do dia, de chegar em casa e ter que preparar a alimentação para os 3 homens ali, para os 4 homens que estavam em casa, sob pena de ser detonada no final da noite. Então essa visão minha começa a mudar com o casamento. Porque aí Daniela, antes de ter os filhos, começa a me colocar no eixo, né? Ela foi colocando, então... E automaticamente você vai começando a compreender, né, essa questão. É claro que a maturidade, ela vai ajudando, ela é fundamental também. Você também precisa estar atento, estar aberto a todo esse movimento de falar, opa, peraí, né? Alguma coisa está errada aqui. Mas o fato é que homens não são criados para isso, não foram preparados para isso, tá? Não foram. Se a gente olhar hoje o cenário, pelo menos no cenário onde eu estou inserido, eu vejo que há uma certa evolução. Já é possível você trocar ideia com alguns amigos e falar, por exemplo, sobre cozinhar. Legal. De falar no final de semana, de falar, esse final de semana quem cozinhou em casa fui eu. Mas foi este final de semana. E durante a semana? Sim. Né? Então, há uma certa evolução mínima ainda. Né? Mas há muito que se melhorar, sem dúvida nenhuma. O homem, de fato, ele não enxerga. Então ele vem preparado, ele vem alimentado e fomentado por essa cultura, né? Machista, essa cultura do patriarcado, onde a mulher muitas vezes é colocada como
uma coisa. Ela é uma ferramenta, né, para suprir as necessidades daquele que é o centro da família, o centro do mundo, o homem. O homem masculino. Sim. O homem que tem a obrigação de prover e que tem que ser cuidado pela esposa. O homem cuja única obrigação é sair de casa e trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. E a mulher que fica só em casa, entre aspas, tem a obrigação de manter tudo, né? Tudo em ordem. Muito bem Essa é a organizado. visão do homem tradicional, entre aspas. Sim. Tá certo? E a gente percebe que isso tem essa cultura, tá enraizado, todos nós sabemos, tá enraizado lá nos nossos ancestrais. Sim. E que muitos da minha geração não conseguiram ter essa percepção. Muitos já têm esse despertar. E aí começam a transmitir isso para os filhos, né? Então, nós não compreendemos mesmo de fato. Estamos compreendendo agora, entendendo que o organismo feminino é um universo. É um universo. É extremamente diferente. A começar porque vocês geram outro ser. Nós não. Nós entramos numa determinada idade e o máximo que vai acontecer é a gente começar a ficar mais sonolento, mais preguiçoso. A atividade sexual vai diminuindo, mas você vai lidando com isso. Tá certo? Sim. A mulher não. A mulher começa a sofrer literalmente na pele. Eu vejo isso lá em casa. Dani já está nesse momento. Suando. Né? Suando. Né? Mais agitada. Gachos, O né? corpo vai mudando. Se você não tem mesmo a percepção, ou pelo menos o mínimo da empatia, de aceitação, de Sim. tentar buscar entender isso, você realmente vai entrando num confronto. Sim. Então, assim, Ô, nós... Wagner, Oi, desculpa te interromper, vamos lá. mas você acha que está faltando um pouco de sensibilidade no homem? Porque, assim, essa sensibilidade é coisa de mulher. O homem não pode ser sensível, Sim, certo? sim. Então, assim, quando o homem ele começa a ficar mais sensível, ele, de repente, ele pode ter essa visão. Mas você acabou de falar dos homens, né, que vêm com esse pensamento arcaico, tal, que não estou falando, nossa, ele tem esse pensamento arcaico. Vocês foram ensinados assim. E quando eu sou ensinada assim, esse é o certo. Sim. Mas essa sensibilidade, você acha que falta sensibilidade? Sem dúvida nenhuma. O que falta para o homem, o atual, é ter a sensibilidade, a empatia. Sim. Mas eu acredito muito que nós só vamos conseguir avançar nesse tema, entender esse universo feminino, nós só vamos conseguir desenvolver tudo isso trabalhando em conjunto. Sim. Eu não consigo aceitar esse dilema de separação, os extremos, né? Então, o feminismo sem querer confrontar o movimento. Sim. Eu entendo que o feminismo bruto, ele é um machismo ao avesso, respeitando todas as opiniões contrárias. Sim. O caminho do centro é sempre o melhor. Então, a mulher vai ampliar isso, vai conseguir avançar se tiver homens ao seu lado, não porque dependa do homem para desenvolver isso, para avançar, mas o homem é aquela sementinha que vai ser plantada lá naquele território, naquele solo mais ogro que tiver, tá certo? Sim. Mesmo que o homem mais sensível sofra todas as represárias lá naquele grupo, que é o que acontece. Sim, É o que acontece. A pressão é muito grande. Sim. Mas você também, eu digo por mim assim, você também precisa estar revestido
de um propósito nisso. É. Porque se eu acredito que a gente vai mudar a sociedade, sendo uma sociedade mais justa para a mulher e ao mesmo tempo para o homem, um mundo mais saudável, como diz o Fábio Manzoli, uma masculinidade mais saudável, vai passar por esse processo mesmo, do homem se revestir e falar, pô, peraí, cara, não é assim. Que isso, que mundo que você tá vivendo, né? Você barrar e falar pro cara, continuo sendo masculino, né? A minha masculinidade não foi afetada porque eu simplesmente descobri o meu lado feminino, porque eu tenho a empatia, porque eu compreendo que eu tenho que cooperar nas atividades que são ditas atividades da mulher, né? Mas a gente sofre uma pressão e respondendo assim, sim, nós precisamos ser mais sensíveis, mais empáticos, né? Precisamos ter uma visão mais diferente. E sabe que eu percebi, todo mundo, né? Não só eu, mas nós todos percebemos que depois do evento pandemia, a coisa degringolou de vez, né? Então as mulheres tiveram as que são donas de casa, como o Wagner falou, elas estão em casa e só fazendo o trabalho de casa. Só o trabalho de casa é tudo e mais um pouco, né? Então elas tiveram que receber esses maridos que trabalhavam e vieram trabalhar em casa, os filhos que iam para a escola e tinham um tempinho, então que ela poderia ali também ter um momento um pouco mais dela. Teve que receber esses filhos e teve que receber, na verdade, até os maridos que estavam desempregados, mas tinham outras coisas para fazer, saíam, enfim, e não podia sair naquele momento. Quer dizer, ninguém podia sair naquele momento e todo mundo ficou enclausurado. Então, quando a gente se deparou com a pandemia, eu vi, porque eu trabalhava numa escola, que muitas vezes o aluno estava em aula e a briga estava rolando lá atrás, né? Gritando, pai e mãe gritando, o outro, eu quero trabalhar, eu quero aquela loucura, não foi? Então, como a Patrícia falou da sensibilidade, acabou a pandemia, ok? Mas nós tivemos seres humanos melhores? Não. De jeito nenhum. Não. Nós tivemos seres humanos muito piores. E isso que é triste. Por isso é o meu desejo, é o seu desejo, Patrícia, é o seu, Wagner. Por isso estamos aqui, de formar essa rede de apoio para que a gente possa levar as nossas vozes, elevar as nossas vozes para dentro das casas, para que os homens também ouçam que é necessário ter uma sensibilidade para alcançar essa mulher, essas mulheres. Não só a esposa, mas seja uma rede de apoio no trabalho, né? Na família mesmo, na família dele. Para que essa mulher tenha condição emocional de lidar com os filhos, para que a gente tenha uma geração menos adoecida. Exatamente. Então veja a importância de nós estarmos aqui falando sobre isso, não é? Porque você traz uma visão do como o homem precisa mudar, mas também traz uma visão de como é difícil você querer expressar isso num grupo que vai querer, né, te apedrejar. Porque, por que você tá falando de mulher, de fazer coisa em casa? Isso aí é uma amizade que vai me fazer mal e tal, não é? Aí começa a encontrar os casais amigos e começa a ficar até um pouco constrangedor, né? Não fica um ambiente agradável. Sim, sem dúvida. Porque o outro vai falar, mano, o cara já tá fugindo do que eu acredito, né? Eu não vou fazer. Então, gente, o olhar aqui é exatamente esse, que a gente possa ter essa visão sensível, né, do ser humano. Porque quando a gente olha o ser humano, não precisa ser mais nada. Precisamos somente ser humanos. Então, quando a gente conclama, né, as pessoas a fazer essa rede de apoio, e por isso eu trago na minha mentoria todo o ressignificar da família, né? A família, ela é a base de tudo. Como a Patrícia falou, talvez os homens não foram ensinados assim. Nós sabemos que tem uma minoria que tem um diferencial, porque temos mães também que já começaram a criar um pouco diferente, né? Sim. Mas que foram criados assim. Só que a gente não julga ninguém. A gente compreende que a nossa vozinha, que as nossas mães, elas nos deram o que tinham de melhor para dar. Exatamente. E se não deram é porque não tinham, né? Agora, se nós percebemos isso, por que nós não podemos criar um filho
que não tem esse problema com o Sim. machismo, que não Aham. acha que é uma atividade da mulher. Exclusiva dela. Exclusiva da mulher. Não é. Quando você casa, quando você vai morar com alguém, você não tem atividade, né, de X ou de Y. São atividades dos dois. Então, os dois vão entrar ali e vamos fazer em conjunto. Não é Sim. isso, Patrícia? Sim, sim, e eu percebo também que tem mulheres casadas, mas que ela se sente mãe solo. E o que é a mãe exato. solo? É que tudo é para ela. É. O filho, quem tem um filho pequeno, sabe que quando ele adoece, ele quer a mãe. Né? Na hora que essa mulher ela dá à luz, né? Ela é 100% o filho. Então, assim, o filho é 100% com ela. Então, é essas coisas que vai acontecendo, que a mulher vai vendo, que ela olha para si e fala, eu sou sozinha com o filho. Porque o marido, ele acha que as atividades dele é a dela é o restante do alfabeto inteiro. E é isso. E aí ela olha para si e fala, eu sou mãe solo. Porque eu não tenho um companheiro. E aí, quando a gente fala de uma sociedade cristã, que me chama muita atenção, porque tem mulheres cristãs, né, que o marido não entende quando Deus fala que quando a gente se casa, somos uma única carne. Então, eu quero falar para esses esposos cristãos que a sua carne está doente. Psicologicamente. A sua carne está cansada. E o que você está fazendo? Para onde você está olhando? Se você não está olhando para a sua carne. Uau. É Uau. isso. É isso. Né? Porque assim, aqui a gente está falando de um todo. Mas vamos falar disso, porque é importante. Tem mulheres doentes, feridas, entristecidas dentro da igreja. Tem ninguém está fazendo nada. E o mais grave que eu acho é o que ela falou, não entende o que diz a palavra de Deus. Não sabe interpretar o texto. Faltou na aula da interpretação de texto. Porque quando diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, ser submissa não é ser capacho, não é estar abaixo do homem, é estar sob a missão do homem, do marido, não é? Então, andar lado a lado com o marido, né? Fazendo o seu papel e ele fazendo o papel dele diante da sociedade. Dentro de casa, não é para existir o abuso emocional, né? Porque você é menos que eu. Não, vamos tomar decisões juntas. E se, via de regra, normalmente, né, os cristãos conversam e a mulher quer dar o último palpite, então entenda, deixa ele dar o último palpite, porque a palavra diz que a decisão é do homem. Mesmo que depois você vai falar, eu já avisei. Mas cumpra a palavra, não é? Porque quando você tem um diálogo, quando você tem um parceiro, um verdadeiro parceiro que entende, né, o papel do homem, da mulher, as diferenças e a sensibilidade desse olhar, não tem como dar errado, né? O problema é que estamos vivendo uma geração onde estamos com os papéis totalmente invertidos dentro de casa. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Porque eu falo na minha mentoria que nós vivemos os emaranhamentos familiares porque os filhos estão tomando conta dentro de casa hoje. Os pais estão lá atrás, ainda procurando um apoio emocional dos seus próprios pais. Então, estão vivendo aonde? Lá na infância, né? Procurando ainda, fazendo birra para a mãe e para o pai daquilo que ela não recebeu. Não estando no lugar de pais, eles não conseguem colocar esses filhos como filhos. Olha, veja, dentro de uma família, o que está acontecendo? Quem pode... Como que é? Quem pode mais chorar menos? É isso. Então, a gente está aqui trazendo para vocês isso. O que é que tem acontecido dentro da sua casa que tem refletido no mundo? Porque tudo o que a gente faz dentro de casa é a primeira educação dos nossos filhos. Exatamente. Isso vai para o mundo. Nós não podemos mais abrir mão de criarmos e educarmos os nossos filhos e mandarmos para a escola, para o mercado de trabalho prontos, ou semi-prontos que sejam, mas os princípios não são a escola que vão dar, não é? Não, a gente não pode terceirizar. Sim. Né? Você não pode terceirizar o que é sua obrigação. É sua obrigação educar o seu filho.
Antes aqui a gente conversava, né? A respeito do não de Deus. Sim. Porque assim, que não é fácil ouvir. Não é fácil né? ouvir, aceitar É. e agradecer pelo não de Deus. E aí eu te falo, quando você olha para Deus, cada pessoa tem uma visão. Eu tenho uma visão de filha. E como filha, eu tenho que ser obediente. E como sou obediente, eu tenho que aceitar o não com prazer. Mas e o meu filho, dentro da minha casa? Ele está aceitando o meu não com prazer? Não, nunca, né? Nunca. E quem tem adolescente entende do que eu estou falando. Sem Adolescente, você tem que pedir sabedoria espiritual. Porque só de você, do seu achismo, muitas vezes você não dá conta. Então você precisa estar bem espiritualmente para você conduzir esse adolescente. Porque né? se você não tiver, você não perde a mão. consegue, E você né? perde a mão de uma forma que você perde o seu filho para o mundo. Exato. Porque o mundo, ele é atrativo, ele é chamativo e ele está aí para roubar o seu filho. E aí você tem que ver o que você quer, né? Muitas vezes é um não que a mãe e o pai falam chorando por dentro, é aquilo que vai salvar o seu filho. E como não agradecer, né, Wagner? Quando a gente recebe um não, que depois lá na frente a gente enxerga. Sem e dúvida. como que tem sido lá com os 2 meninos? Já tem adolescente ali na parada, né? Para passar isso. Olha, não é fácil mesmo essa fase, né? São 2 fases distintas, né? Sim. E 2 seres humanos completamente distintos. Né? E a mesma criação, A mesma basicamente. criação, né? É. Então, eu tenho uma adolescente que não gosta de se expor absolutamente nada, né? Ele é um garoto que gosta de música clássica, ele é um garoto que gosta de desenhar, é um garoto que passa ali as horas sossegado, tranquilo, né? Eu brinco que se colocar água e pão, ele não reclama de absolutamente nada, né? E tem um pequeno de 7 anos que é o oposto. Eu tenho uma brisa e o vendaval. Tudo dentro do lar. Do mesmo lar. Né? E o menor é o cara que me acompanha, é o que gosta de esporte, é o que tá ativo, é o que dialoga, é o que contesta, é o que te coloca em xeque, é o que te coloca em xeque o tempo todo. Se você coloca um princípio aqui como base e no curso do dia a dia esse princípio, em algum momento eu dou uma titubeada, mas não era assim? Né? Cobra, né? Esse é o que cobra. Agora, como você entregar algo para o filho se você não tem? Exato. É isso. É aí que mora Essa é a questão, X da né? questão. Então, quando Patrícia dizia que o esposo precisa estar atento, né? Precisa educar os filhos, como? Me veio assim à mente, lá em casa nós dialogamos demais. Que bom. É bom. É o que mais nós difícil, né? conversamos. Que legal. Daniela e eu, nós fomos amigos de escola, nos conhecemos na escola. Então nós dizíamos que o que nos atraiu foi o diálogo. Nós éramos amigos de conversar, às vezes de cabular e ficar conversando. Olha só. E até hoje a gente conversa. Tomamos café todos os dias juntos e conversamos. Isso. Olha, que Ai, que importante. importante. Muito Então o importante. diálogo é a base, né? E nós vamos evoluindo por meio do diálogo. Sim. Agora me pego às vezes pensando, e os casais que não têm diálogo? Exato. Sim. Como vão educar um filho? E pego conhecidos da minha geração, amigos de infância, que em determinado momento caminhávamos na mesma estrada. E hoje olho e vejo um casamento falido, com essa máscara ou essa empáfia de homem, que homem pode tudo. Com essa autoridade masculina. Autoridade masculina, Sim. né? Autoridade não saudável, Não, doente, doentia. tóxica. Esse Sim. é o nome, tóxica. Onde o filho pode tudo. O filho que sai com várias meninas recebe um título. É o troféu dele. Recebe um título de tigrão. O meu tigrão. Tá demais. E vejo na mesma estrada, no mesmo bairro onde eu cresci, amigos que têm filhas
se pensar de trilhar o mesmo caminho que o filho do amigo, ela vai receber nomes pejorativos. Essa não vale nada. Sim. Então, olha a diferença, Não, né? Olha a diferença e olha para onde a gente voltou. Pois é. Fomos falar do filho, mas Mas volta. Porque volta isso para a mulher. Volta. Mas veja, por isso que digo que caminhar trilhar esse caminho do meio, do diálogo, trazendo o homem sensível e falando, cara, me ajuda aqui, ó. Você não é nem ajudar, é cooperar, porque você tem a obrigação de fazer uma sociedade melhor. Hoje eu olho para os meus filhos e aí respondendo, eu me sinto na obrigação de fazer 2 homens humanos. Sim. Eu digo para eles, o H de homem é de humano. Olha. Você precisa ser humano. Você precisa entender que quando uma menina diz não para você, Eduardo, é não. Não. Você precisa entender, Leonardo, que a mulher tem preferência. É assim que tem que ser. E olha, eu tive um pai totalmente ogro. E eu digo para eles o seguinte, não é o fato de vivermos numa sociedade onde o homem tem que ser ogro e que eu não tive instrução do meu pai, que eu tenho que viver a vida inteira desse jeito. Não. Exatamente. É evolução, né? Evolução. Você evoluiu. E se tiver que perder amigos, ou amigos entre aspas, por conta dessa mudança de postura, tá tudo bem. Outros amigos que têm o mesmo perfil que você, que se conectam com você, virão. Sim. E é isso. Isso é você assumir a responsabilidade de ser homem e falar, cara, é assim que vai funcionar. Exato. É assim que vai então, funcionar. aqui, de tudo isso que a gente está falando, tudo converge, né? Porque, claro, chamei vocês para falar sobre isso. Mas é claro que, ouvindo vocês, está claro para mim que eu estou no caminho certo e nós estamos. Porque a jornada a ressignificar, ela é isso. Então, se nós identificamos que uma família abençoada, uma família próspera, que nós não viemos dessa família abençoada, dessa família próspera, nós já identificamos, mas uma família abençoada e próspera poderá vir através de nós, não é? Então, o nosso papel enquanto pais, enquanto mulher, enquanto o marido parceiro que está enxergando essa dor, esse esgotamento, essa falta de cuidado, essa necessidade de cuidado, ele pode sim entender que, olha, o Wagner falou, eu tive um pai machista, eu tive um pai ogro, né? Então, assim, eu não recebi isso que eu tô dando para os meus filhos, mas eu identifiquei que eu posso dar e eu estou dando para eles. Então, veja, eles já estão sendo impactados porque você já foi e os deles também. Então, a cura que eu trago na mentoria Ressignificar, em todo esse processo de mulheres ressignificadas, é isso. É que a gente possa, enquanto adulto, ser o adulto da relação e, de fato, compreender que, por pior que tenha sido a nossa jornada, por mais miserável, material, emocional que tenha sido a nossa família, nós já identificamos isso e estamos sofrendo essa dor. Esse trauma está dentro de mim. Se eu não curei ainda, é o momento agora, né? Nesse papo de você enxergar que você precisa curar essa ferida, dando oportunidade para que as próximas gerações não tenham essas feridas. Perfeito. Então, que vocês, né, que nós criemos filhos que respeitem meninas, meninas que respeitem os meninos, filhos, homem e mulher, que respeitem os amigos e que não façam o bullying na escola, né, para que essas crianças venham a tirar a sua própria vida, como a gente viu um caso último aí, recente, né, do autista. Então, assim, que nós todos somos iguais, não temos diferença nenhuma. Né? Viemos do mesmo lugar e voltaremos para o mesmo lugar, independente da condição financeira, social, não é? Então, o processo de ressignificação, a gente entende aqui que ele é único e que ele é de extrema importância e responsabilidade de cada um de nós. Eu não posso ressignificar a história da Patrícia, não posso ressignificar a história do Wagner e eles não podem fazer isso por mim, mas nós podemos e estamos aqui para auxiliar que outras vidas entendam o que a gente está dizendo, né? Que é necessário olhar para dentro de si. E como a Patrícia falou, tem mulheres na igreja que todo mundo acha, porque é cristão, tô na igreja, está sofrendo ansiedade, depressão. Por quê, querida? Né? Por quê, querido?
Por Se quê? você tem tudo, você tem um carro, você tem É, família, você tem um mas emprego, e por que você está tendo crise de ansiedade? Estou tendo porque estou com uma ferida aberta. E vou ainda além. Às vezes essa ferida está até fechada, sabe? Mas a pessoa está acostumada a ficar naquele cantinho de dor e sofrimento para que alguém olhe para ela e ela se torne uma vítima, né, de toda a situação, não é, Patrícia? Porque, na verdade, essa pessoa ela já sofreu tanto que ela se coloca nesse lugar de sofrimento, né? Que acaba que para ela acaba que fica confortável, né? A bolha, né? Ela tá naquela bolha, Tá segura. tá segura ali. Eu sou vítima, e ela não quer sair dali, mas é necessário que saia dali, né? Sim. É necessário para quê? Para que ela evolua. Como a gente falou aqui, né? O Wagner ele já contou a história dele. Você vê, ele veio de uma família de um pai machista, ogro, e ele fez esse filtro, né? Ele conseguiu o que poucas pessoas conseguem fazer. Parabéns. Exato. Ele filtrou o que era bom, ele usou para o filho. E o que não era, ele descartou. Exato. E eu acredito também com ajuda espiritual. Sem dúvida. Sempre, Sem né? dúvida. E aí eu vejo essas mulheres dentro de uma bolha. Por quê? Porque está numa zona de conforto, elas querem sair, mas elas não têm força, e aí é onde que entra o teu trabalho. Porque elas querem sair, mas elas não têm força. Por quê? Porque essa bolha chamada zona de conforto está confortável. Sim. Mas ela precisa sair dali. Mas ela precisa ter coragem. E nós viemos falando sobre isso, né? Coragem, né? Mas assim, como? muitas vezes ela acha que ela não tem coragem, mas ela tem. Mas muitas vezes o que eu vejo no dia a dia, ela precisa de uma ajuda. Muitas vezes ela precisa de uma mão estendida, né? Ela precisa de um apoio, né? Uhum. E aí é onde entra o seu trabalho. Sim. Precisa de um apoio, precisa de uma mão estendida. Eu vejo nitidamente aqui, né, a mulher ali acuada dentro de uma bolha, só que vem uma mão e levanta ela. E aí tudo se faz novo. Eu vou dar um testemunho aqui, porque a gente está em família, porque ele é impactante na minha vida. Ele marcou muito a minha vida profissional depois que eu deixei a advocacia do conflito, né? E parti para mediação familiar. Uma vez atendendo uma moça, ela me disse que ela tinha muito medo de mar e de chuva. Todas as vezes que ela saía e que chovia, ela entrava em pânico, ela tinha que voltar imediatamente para casa. E ela nunca tinha levado as filhas de 7, 8 anos para a praia para ver o mar. E ela queria entender, porque ela sofria demais, porque eu tenho esse medo e as minhas filhas, estou incutindo esse medo nelas. E a gente foi olhar para a história dela e ela começou a trazer que a mãe ficou grávida, né, do pai, que não eram casados, e que o pai queria que fosse abortada. E imagina essa criança já dentro sentindo, né, através da vida da mãe, que o pai não queria. E a mãe também não queria muito porque ela gostava de sair, ela gostava de oba-oba, de viver a vida dela. Então a mãe começou a entrar também numa dúvida, vou ter ou não, vou ficar ou não. E ficou aquele impasse em algumas semanas, tiro, não tiro, tiro, não tiro. Nossa. E onde essa criança estava sofrendo? Dentro do ventre, onde tem o quê? Água. Olha que impactante essa história. Isso marcou, arrepia, porque ela começou a ter um trauma ali, no ventre da mãe. E olha onde chegou para as filhas. Então, esse trabalho não é à toa que nós precisamos dar voz, nós precisamos falar, porque as pessoas estão vivendo de aparência, vivendo com medo, não se acham capazes, não se acham merecedores, porque a dor, gente, não está aqui no hoje. Hoje talvez você tenha uma vida maravilhosa, que você tenha um marido maravilhoso, que você tenha uma esposa, uma família, mas tem algo que está ainda enxergando como algo que está doendo. Então, a dor, ela, via de regra, está lá atrás, na nossa infância, porque a gente diz que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Essa menina olhou, ressignificou essa história, entendeu que ela foi rejeitada sim, mas hoje ela enxergou que as filhas não precisariam passar por isso. Então, ela entendeu. E sabe para onde ela foi no fim de semana? Eu atendi na quinta. Ela foi para a praia.
E ela mandou foto das filhas visitando o mar. É sobre Olha, isso. é sobre encorajamento, é sobre isso. merecimento, é sobre cura emocional. Exatamente. E que não precisa, né, gente? A gente precisa desmistificar isso com essas mulheres. Dentro de casa, começando com os nossos filhos, que são homens e que vão falar para suas mulheres, enfim, que não é vergonha viver uma vida que não é perfeita. Nós não temos vida perfeita. Sim. A gente está aqui num cenário, a gente montou algo para ser bonito para vocês. Cada um de nós tem a nossa história, as nossas dores. E todas as famílias têm histórias miseráveis de dores. Todos nós. Então, não tenha vergonha, não tenha medo, não é? Isso. De dar um passo para, de qualquer forma, em qualquer lugar, entender e enxergar qual é a sua história, o que é que está doendo, o que é que eu posso fazer para melhorar se eu já identifiquei, se eu já compreendi. Porque o difícil é, a pessoa até enxerga, mas ela não tem coragem. A coragem de sair da bolha. Não é? Sim. Porque o Wagner é advogado, ele atende muitas mulheres. E ali, você pode ter certeza que tem muita mulher que você olha, às vezes você identifica, porque a gente tem uma conexão espiritual com as pessoas. Mas muitas você não sabe nem a história, né, Wagner? Não dá pra saber. E o que eu aprendi também no direito, não sei você, e aí você vai me dizer, é que o conflito que a pessoa está lidando ali naquele momento não é a origem, não é a fonte daquilo que ela está buscando, não é? Não é. Não é. Todos os casos, não é? Eu posso dizer pra você assim que 100%, sem medo de errar. É. Os conflitos, eles têm outras origens, nunca aquela. Né? E agora, eu vejo que esse tratamento ele tem que ser no todo. Homens também sofrem disso. Sim. Mas veja, quando eu digo homens sofrem, não estou querendo colocar o homem na posição de vítima. Sim. Entende? É uma linha muito tênue mesmo, né? Entre você falar, olha, eu sou vítima do patriarcado, de tudo que eu aprendi, por isso eu estou agindo dessa maneira com a minha esposa ou com a minha filha, porque também existe essa questão voltada para a filha, né? Sim. Agora, é uma linha muito tênue. E nós que somos homens sensíveis ou humanos, quando vamos tratar desse assunto, a depender de quem está ouvindo, pode encarar isso como, tá vendo? Tá querendo defender a classe. Lá, tá vendo? Já tá querendo se colocar como vítima. Que você que não há como equiparar. Somos todos iguais, de fato. Mas o universo, nós somos todos humanos, mas o universo feminino é um mundo à parte. É um mundo à parte. Quando falo de tratar homens, é tratar o homem no sentido de que ele precisa ressignificar a história dele também. Sim. Ele precisa olhar para dentro dele e falar assim, cara, tem algumas coisas aqui que eu não preciso levar no peito. Eu evoluí, mas eu preciso de ajuda também. Eu tive que passar por um processo com um cara incrível que num primeiro momento, por preconceito, eu conheci esse cara no Instagram. E eu olhei e falei, esse cara é homossexual. E aí o meu lado preconceituoso falou, mas Deus me livre que eu vou participar de um negócio desse, tá louco? E ele começou a vir na minha timeline com as coisas, e aquilo começou a mexer comigo de uma maneira que, em resumo, eu não vou dar spoiler, mas nós fizemos um encontro que foi online, porque foi durante a pandemia, e veio para coroar todo um processo que eu já estava fazendo ali, lendo por conta própria, tomando porrada do mundo, tomando porrada dos meus filhos no bom sentido, porque meu filho mais velho me colocava em situações que eu falava, pô, cara, é meu pai que tá gritando aqui. Olha só. As minhas estou replicando. Daniela chegava e falava assim, pô, você tá igualzinho teu pai. E aquilo ia entrando e eu ia trabalhando isso. Enfim, eu fui para uma mentoria online onde nós estávamos em 40 homens. Olha que bacana. Você vê? Dispostos a olhar, né? E 40 homens. E nós começamos ali a trazer as nossas histórias. Então, tinha ali 40 meninos. Você vê? É isso. 40 meninos que tinham vergonha de chorar. Tá vendo? 40 meninos casados. Com filhos. Alguns já passando dos seus 50 anos, meio século. Dizendo assim, eu tenho medo de admitir que eu errei.
Aham. Eu tenho medo de falar assim, não consigo, porque eu sou um Uhum. super-herói, É. né? É. E aí, eu cheguei a uma conclusão e olho para aquela câmera, para quem estiver assistindo, homens como eu, e digo, ó, não tenha medo de assumir que você não pode, que você não consegue. Não tenha medo de chorar. Não fale para os seus filhos como meu pai falava para mim, homem não chora. Não, homem chora pra caramba. Homem chora, eu choro com os meus filhos, eu me emociono com filme, eu me emociono com livros, eu beijo os meus filhos, eu brinco com os meus filhos, eu falo que amo e falo para ele, vocês são responsáveis por demonstrar para mim que homem pode amar outro homem. Ai, Exato. Hoje eu falo, eu amo meus amigos, eu falo pra ele, eu amo, eu beijo meus amigos no rosto, eu tá beijo meus certo. irmãos. Porque eu descobri que o H de homem é H de humano. É. E não há nada melhor na vida do que você ser humano. É incrível. Esse H de humano, me lembrei, e só para contar uma história também aqui, de ser humano, né? Porque a gente olha o juiz como um deus, né? É. Eu não olho mais, de verdade. Me desculpem aí os juízes que não Os são meus colegas, mas colegas. o meio do direito é um meio muito tenso, muito pesado, né? E eu estava me tratando quando eu tive câncer. E eu tinha um alvará para levantar no Fórum de Barueri. E fui lá precisando do dinheiro, claro, estava, né, em tratamento. Fui lá no Fórum de Barueri e fui despachar com a juíza. Nem me lembro o nome dela, mas foi uma mulher especial na minha vida. Porque eu estava com vergonha de pedir um dinheiro que era meu, que estava ali dependendo de alguém para apertar o botão, para liberar o dinheiro que eu precisava comer. E aí eu fui lá, né, com a minha carinha, eu tava com um catéter, toda, né, jeitinho, magrinha, fui lá. Doutora, olha, isso aqui e tal, tem um alvará, só tá esperando, né, é online, só tá esperando ser liberado. Aí ela entrou no processo, falou assim, uau, clicou assim no Enter e deu o Enter e o alvará foi expedido. E eu chorei ali com ela, e ela chorou comigo. E aí eu falei, doutora, me desculpa, né? A senhora tem tanta coisa para fazer e eu aqui atrapalhando o seu trabalho, incomodando. Desculpa mesmo, mais uma vez. Ela falou assim, eu falei, porque ser juíza não é fácil. Ainda falei para ela assim. Aí ela falou assim, não é mesmo, mas ser humano é mais difícil. Como ela entende isso, como ela entendeu que ela só estava diante de um ser humano que precisava de um apoio, né? Sim. De alguém que fizesse aquilo que era necessário naquele momento. Então, acho que o que falta é isso, é a visão humana só, independente de gênero, não é? É a gente ter dentro de casa e na família pessoas que estão dispostas a olhar para dentro de si e evoluir, e melhorar, e tratar o outro com respeito, com consideração, independente. Eu sempre vou falar, por pior que tenha sido a sua vida, por mais miserável emocionalmente, financeiramente, nós aqui temos, cada um tem a sua história. Sim. Entenda que é preciso olhar para que você não traga aquilo que não é seu. O que foi, a gente não muda mais, não é? Mas o que é hoje, eu mudo, Claro. né? E o que é amanhã, a gente muda, porque se eu mudar o hoje, o amanhã, ele vai ser incrível, ele vai ser abençoado. Perfeito. Então, o que nós estamos trazendo aqui é isso, é um olhar para que o nosso amanhã seja um amanhã abençoado. E aí vou deixar aqui a minha indignação um pouquinho, porque a gente não pode deixar passar um momento que quem estiver ouvindo agora, independente de fã, o que seja a parte, não dá para a gente conceber mais o que aconteceu, né, ontem. No Rio Grande do Sul, estamos vivendo uma tragédia nunca vista, né, no Brasil, e um show de uma perversidade, de uma orgia, de algo demoníaco para mim, né, que tem impactado a vida de quem? Dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. E nós estamos aqui, nós somos cinquentonas, e Wagner não é cinquentão. Tá quase, mas ele não é, ele tem carinha de menino. Nós somos aqui, mas nós estamos como cinquentonas, como mulheres maduras, como a Patrícia falou que a gente precisa alcançar, para dizer para você que você, enquanto mais jovem que nós, precisa impactar o seu adolescente que está dentro de casa. Precisa mostrar o que é ser humano, qual é o momento que você precisa agir como, não é? Então, assim, era um momento de luto, é um momento de bebês boiando dentro da água e
Se foi. E cadê a família desse bebê? Ninguém nem sabe. Então, o que é que estão passando lá? E nós estamos fazendo o quê? Né? Cultuando coisas que, de fato, só vêm a nos trazer a certeza de que nós estamos chegando no final dos tempos. Por isso, o meu trabalho ele é pautado na palavra de Deus, porque nós estamos vivendo os dias finais. Sim. O amor de muitos já esfriou faz tempo. A indiferença, ela está aí, ela é palpável, não é? Então, o que é que nós estamos fazendo que não estamos nos preparando para aquele grande dia, né? O que nossos filhos têm visto, o que tem impactado a vida deles, o que é que nós estamos dando de alimento para ele. Então, que isso seja um alerta para que filhos como os do Wagner, que deu aqui o testemunho dele, de meninos que estão sendo criados para olhar para as mulheres de formato diferente, assim como ele o faz, independente de quem seja. Ontem eu fui visitar a minha netinha que nasceu lá do Tony, né, em São José dos Campos, e a gente na volta, eu estava meio sonada assim e fiquei na esquerda, não percebi, veio um carro, grudou atrás de mim e ele grudou de uma tal maneira que eu não entendi. Ele pegou, saiu pela direita, me cortou e veio na frente e freou. Se Deus não coloca a mão, tinha batido. E eu sem entender. E eu comecei a ficar desesperada porque ele vinha a todo momento querendo me fechar e querendo bater de lado. E eu pensei, eu olhei para ele com um olhar de uma mulher que está dirigindo e não estou entendendo nada. E ele querendo briga, e ele querendo, né? Então veja, que homem é esse na rua? Eu imagino dentro de casa. Então, é disso que nós estamos falando. A rede de apoio, ela precisa acontecer para que ela alcance todo mundo. Porque nós podemos até fazer a nossa dentro de casa, mas nós precisamos estar juntos, Sim, não é, Patrícia? Precisamos ter força para isso, não é? Força. Quando o Wagner falava do filho dele, né? Do não é não, e isso me chamou a atenção porque eu tenho uma adolescente, menina, de 17 anos. Então, assim, tem regras, né? E não é porque todo mundo faz que você vai fazer também. Mesmo que hoje os valores, já falamos, estão todos invertidos, mas o certo ainda é certo e o errado ainda é errado. Sim. Mesmo que todos estão fazendo, essa é a regra da minha casa, não vai mudar. Né, nesse quesito de educação, eu sempre fui muito rígida, quem me conhece sabe, né, sou muito rígida, mas por que eu sou rígida? Porque eu criei cidadãos. Isso. Eu criei pessoas do bem. É isso. Que vão impactar o mundo, né? Que eu coloquei no mundo para ajudar outras pessoas, para ter a sensibilidade e realmente viver a empatia. Porque falar de empatia é muito fácil. Muito Todo fácil. mundo fala. Mas o viver a empatia é o difícil. Então, é desafiador. E é isso que eu coloco para eles. E não adianta tudo isso se não começar dentro de casa. É aí que começa. A empatia, não ajudar a mãe, não ajudar o pai, não ajudar o irmão, né? Então, começa assim. Eu falo que tudo começa dentro de casa. A doação não adianta eu ser boazinha lá fora e dentro de casa não. Não adianta eu querer ajudar todo mundo, fazer doação fora, quando a minha família, os meus parentes estão passando necessidade. Então, para mim, não faz sentido. Então, eu vejo isso, né? Que a gente tem que realmente fazer a nossa parte como pais. Porque aí eu já entro no lado espiritual de novo. Porque naquele grande dia eu vou ter que dar conta para Deus. Porque Ele confiou em mim duas pessoas. Ele confiou, ele falou, olha, eu vou mandar para você cuidar, amar, proteger e educar. E aí de vocês se eles não estiverem na fila, né? Exatamente. Então eu falo assim, o que eu vou falar para Deus? Eu perdi, ó. Tem um aí que tá perdido, outro não. Então assim, estão todos de joelho perante o Senhor. E esse é o meu maior troféu. Ai, graças a Deus. Porque é isso que a gente precisa, né, Wagner? É de um olhar humano e de um apoio espiritual. Mas o que eu sinto, como eu falo das mulheres, né, que estão na igreja, elas estão tão machucadas, tão adoecidas, que elas não se sentem nem merecedoras, né? Ah, sem dúvida. É muito comum lá no escritório,
Bom, antes de atuar na direito previdenciário, eu atuei em todas as áreas do direito, né? E até hoje, dependendo das situações lá, a gente acaba atendendo, né? Porque você fica com aquele... Você fala, tô tão conectado com Deus ali, que às vezes você fala assim, você fala assim, não, bateu aqui na porta, é como diz a passagem bíblica, bateis e abrirá. Então eu vou abrir a porta e vou ouvir. Eu vou tratar, vou ver o que, né? Enfim, e aí você consegue identificar, assim. Tem mulheres que de fato estão ali naquele processo de vitimismo, então você consegue compreender ali que você fala, pô, isso aqui não é tão assim, né? Filha, levanta aí, vamos caminhar, né? Faz igual Jesus falou, levanta-te e anda, sai desse lugar aí que ele não te pertence, Exato. né? Agora, existem outras mulheres, assim, outra classe de mulheres que elas não conseguem, não porque não querem. Sim. Elas recebem a pressão do opressor. Sim. Que aí já peguei casos de que eram filhos e, na sua grande maioria, maridos. Sim. Então, assim, ela quer, mas ela não pode. ela sabe que tem que sair dali, porque senão continuar ali é decretação de morte, mas ela não pode. Ela não pode. Eu Não vivi, tem força, né? não tem. Eu vivi isso na minha casa, Sim. Mas ela não pode. com meu pai. Tem uma dependência emocional e financeira. Exatamente. Minha mãe só conseguiu desvencilhar disso tudo quando nós já estávamos maiores. Sim. Que aí ela chegou e com aquele papel de cuidadora, gestora do lar, falou, chega. Aqui não mais. Não mais. Mas aí vem um outro problema. Mulher separada. Ainda mais Aí, naquela Olha época. o estigma. A sociedade, vixe, separado, né? Então, esses processos também de resgate, né, do auto-resgate, não tem muitas vezes o suporte, Sim. nenhuma estrutura, nem o poder público tem. Não tem. Infelizmente. Não tem. Só um exemplo aqui. Uma vez peguei um caso pela defensoria, atuava na defensoria, violência doméstica. A gente já falou isso hoje. Violência doméstica. É muito triste. Teve uma época em que as ações, elas se processavam somente quando a vítima ia lá e falava assim, ó, quero processar o agressor. Aí dava sequência. Mas ela podia, no curso do processo, chegar lá e falar assim, não quero mais, retira. Então, era comum. Abre o processo, fecha o processo. Abre o processo, as mesmas partes. Então, um dia, o legislador falou, a partir de agora, vai ter uma característica assim, deu notícia, acabou. Vai continuar o processo. Querendo ou não. Eu peguei um caso em que no calor da emoção, mulher sendo agredida, óbvio, foi na delegacia, noticiou o crime, polícia foi lá, prendeu o cara em flagrante. O cara foi preso. E ela chegou na audiência e falou assim, pelo amor de Deus, eu quero tirar o processo, foi coisa da minha cabeça. Mas, senhora, tem um laudo pericial aqui. Não, eu quero, não quero. O laudo. Mas não, Por favor. vai dar sequência. Vocês não estão entendendo, ele vai sair da delegacia e vai me matar. Aí, ó. Você vê. Não, mas aí a gente vai dar proteção pra você. Mas qual proteção? Eu não tenho uma casa, meus parentes moram no Nordeste, eu não tenho ninguém, eu tenho um filho. Pra conseguir uma vaga na creche pra eu trabalhar foi uma dificuldade. O que eu faço? Sem apoio nenhum. Não tem apoio. Não tem apoio. É o que as pessoas falam, né? A lei não nos ampara. Não ampara. Então eu vou fazer o quê? Eu Não fico tenho. Ela fica nessa situação, né? Não tem apoio moral, não tem muitas vezes o apoio espiritual, porque nem conseguiu se encontrar espiritualmente, sim, não pertence a uma comunidade que possa que auxiliar. possa auxiliar, que possa conduzir. Então, como você disse, Patrícia, muitas vezes a teoria é linda, mas a prática demanda uma energia muito grande. É trabalhoso, sabe? né? É trabalhoso, né? Então é preferível ficar na zona de conforto, no lugar que tá doendo, mas tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Uma hora passa. Mas é
essa mesma mulher, ela muitas vezes, a amiga do lado não sabe, a vizinha não sabe, a mãe dela não sabe, a sogra não sabe, a filha não sabe. Ou seja, ela sofre sozinha. E aí eu levanto a bola de novo. É nesse caso, que essa mulher tem para quem chorar. É lá. Sim. Sim, ela pode chorar. Porque quando eu choro com você, quando eu choro com alguém, e eu falo isso porque já aconteceu comigo. Já vieram chorar comigo e eu chorei junto. Sim. Então você divide aquilo. Não fica tão dolorido. Né? Quando você desabafa coisas que você não pode falar para os seus filhos, para sua mãe, para sua sogra, para sua amiga do lado, porque você tem uma máscara e você não pode tirar aquela máscara. Então você chega lá e você tira a máscara e você chora. Você já ajuda. Mas sabe que aí eu vou levantar uma lebre aí, porque é o que eu sinto, né? O que tem acontecido. As mulheres, elas têm vergonha de outra mulher. Aí eu vou falar pelo que o Wagner deu de exemplo. Ele foi procurar uma mentoria de um homem. Talvez porque o homem falou com ele ali, né, se conectou. Mas a maioria das mulheres tem vergonha de outras mulheres. Por quê? Porque ela vai demonstrar a fragilidade, a vulnerabilidade. E eu repito, fragilidade, vulnerabilidade não é sinônimo de fracasso. Não. Nunca foi e nunca vai ser. Né? Então, que nós precisamos da tal sororidade, porque tudo na doutrina é lindo. Eu quero ver aplicar a sororidade. Né? Eu vejo uma mulher sofrendo, eu vejo uma mulher vir chorar e eu vou olhar para ela e vai falar: filha, você tá fracassada, por que você não grita? Por que você não fala? Ah, não, lá em casa quem manda sou eu que faço. Faz nada. Não faz. Não faz, porque às vezes está sofrendo da mesma coisa, está sofrendo a mesma dor. Então nós, como mulheres, nós precisamos olhar uma para as outras e ver que há dor nas mulheres, que há dor sim, ainda que aparente estar tudo bem, é porque ela está fingindo que está tudo bem, porque ela precisa amanhã acordar cedo de novo, se arrumar o cabelo e trabalhar bonita, ser próspera, ser produtiva e demonstrar para todo mundo que ela está bem e que ela tem um celular novo e que ela tem um carro bom e que ela é top das galáxias. Não é verdade. Todas nós estamos esgotadas, machucadas e com medo e com vergonha de falar uma para as outras. Então, esse lugar é um lugar de segurança, né? Quando a gente faz os encontros, é um lugar online, um lugar presencial de segurança para você ir, independente de quem esteja ali ministrando, quem esteja falando. Nós trazemos, e não por acaso a gente se conecta, mas Deus traz as pessoas que precisam se conectar com você naquele momento. E você ouve histórias e entende que a sua não é mais feia, não é pior do que nenhuma outra. Né? Então eu vou deixar aqui um gancho para que a gente possa voltar no próximo episódio para falar um pouco mais sobre tudo isso, que já falamos muita coisa. Mas o quanto é necessário a gente encorajar essa mulher a participar, a falar, a estar perto, ainda que, como eles falaram, não tem coragem, não podem sair. E vou dizer mais, isso talvez, ainda tem muitas mulheres que estão dependentes financeiramente dos homens, mas tem umas que estão porque querem, porque tem condição de sair. Mas aí, né? já é outra dependência. Emocional. Então a gente vai ter que entender que tipo de dependência é essa que faz você ficar num lugar de dor, num lugar de vítima, porque eu sempre digo, se só existe agressor, porque existe a vítima. Quando eu me coloco no lugar de vítima, o agressor ele vem. Moral, físico, o que quer que seja. Alguém vai abusar da minha vulnerabilidade, da minha insegurança, porque eu me coloquei ali como coitada e ninguém, né? Eu tô aqui dependendo de alguém. Então, alguém vai me olhar ou com compaixão ou como agressividade, com agressividade. Então, nós vamos falar no próximo episódio sobre isso. O que é que está impedindo as mulheres e os homens também de serem esses parceiros que enxergam
O que é que a gente precisa fazer para curar essas feridas do passado, para que nós tenhamos um futuro próspero, promissor e que consigamos alcançar o objetivo de não só material, mas de tornar um mundo melhor, porque esse é o meu compromisso, esse é o nosso compromisso de fazer com que nós tenhamos uma sociedade um pouco mais justa, um pouco menos adoecida e um pouco mais leve e equilibrada. A gente volta já já. Obrigada por enquanto. Até breve.